Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio da nossa querida Padoca da Saúde, um podcast gostoso, diverso e cheio de experiências. Hoje o nosso convidado é um expert, sim, 25 anos de formado, graduado pela Universidade Federal de Alagoas, depois fez residência, mestrado e doutorado em Minas, o FMG. É um médico extremamente querido, competentíssimo, que tem um olhar, assim, extremamente cuidadoso para com seu paciente. E hoje ele nos deu a honra da sua presença, vai explicar tudo sobre cirurgia robótica, prevenção, infelizmente as doenças também, a gente vai ter que falar sobre elas, tudo voltado para a saúde do homem. Dr. Ricardo Ferro, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Érica. Muito obrigado pelas palavras. É um prazer, é uma honra estar aqui contigo, batendo um papo sobre saúde, né? Sobre a padoca da saúde, sobre o nosso bem mais importante, né? Que é a preservação da saúde. E é isso que a gente luta aí há 25 anos, né? Luta com muita maestria e muita dedicação, né? A gente... É muito bacana ter esse contato, o paciente, e eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar também. O paciente, ele vive uma carência existencial com relação a isso, né? Infelizmente, a medicina vem mudando, né? Vem mudando. Uhum. A tecnologia está aí para nos ajudar bastante, para nos amparar, mas se o profissional não tiver esse cuidado, acaba criando um distanciamento desse contato médico-paciente, não é assim? Na sua prática você percebe isso? Eu não tenho dúvida que o sistema de assistência à saúde no Brasil, ele já se modificou bastante e vai se modificar ainda numa velocidade maior, né? E eu tenho bastante cuidado em relação a isso e tenho tomado aí algumas precauções para me blindar um pouco desse avanço, vamos dizer assim, da massificação do atendimento, né, do atendimento a toque de caixa, né, um atendimento não individualizado, né, que não tenho dúvida que vai ser cada vez mais comum, até porque as regras do mercado vão exigir isso e muito se formou de médicos nos últimos anos. Verdade. Né? Até o ano 2000 nós tínhamos 250 mil médicos em atividade no Brasil, em 2020 já éramos 500 mil médicos, né? Nossa. Nós levamos 500 anos para ter 250 mil e 20 anos para dobrar de tamanho, então não há dúvida que isso vai acontecer. Os planos de saúde têm cada vez um custo muito elevado e essas coisas todas vão impactar em qualidade, sem dúvida nenhuma. Perfeito. O que seria esse atendimento individualizado? O que você considera, enquanto médico, um atendimento realmente individualizado? Por que eu te faço essa pergunta? É muito comum a gente adentrar as clínicas e vir na missão da clínica, atendimento humanizado, né? Isso virou... todas as clínicas praticamente têm isso enquanto missão, mas na prática não é isso que a gente, enquanto pacientes, a gente sente, a gente percebe. O que o Ricardo, enquanto médico, realmente defende enquanto um atendimento individualizado? Para que você possa fazer um atendimento individualizado, acho que você tem que ter tempo e condições para isso. E as condições são tanto o ambiente, tá, quanto a sua bagagem de conhecimento, né? Então, assim, para que você possa subtrair do paciente todas as informações importantes para o caso concreto dele, é necessário que haja uma bagagem, é necessário que haja um conhecimento, né? Você só acha o que você está procurando, né? E o que a gente vê muito hoje na medicina é você tentar atirar num monte de direção e ver se acerta alguma coisa. Eu tenho muito receio, né, de colegas que pedem exames complementares para procurar alguma coisa. Isso não é um atendimento personalizado, né? Eu acho que você tem que pedir exames complementares esperando achar alguma coisa ou afastar alguma coisa. Isso tudo depende dessa situação de individualizar, de ouvir o paciente, ouvir quais são as queixas dele, não tratar como se fosse alguma coisa psicológica, né? Porque isso
muitas vezes acontece, né? Eu tenho uma dor é uma dor, né? E a gente deve valorizar sempre esse tipo de situação, e assim como qualquer outra queixa que o paciente traga. E eu acho que o seu conhecimento, enquanto médico, né, na sua área de atuação, faz você enxergar coisas que podem ser consideradas como normais e não serão, né? Falou uma palavrinha que foi até citada no início sobre a questão do conhecimento, né? A sua formação é medicina com residência em urologia, não é isso? Exato. E o seu doutorado foi em qual área? O doutorado, a gente fez uma pesquisa avaliando a função sexual, função erétil dos pacientes diabéticos que eram submetidos ao tratamento que hoje é conhecido como cirurgia do diabetes. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital, o primeiro hospital público, aliás, privado que eu trabalhei na vida, que foi em Goiânia. E o idealizador dessa técnica, né, que se chama hoje, inclusive feita no SUS hoje, foi bastante questionada na época, né, mas a gente viu realmente que o impacto é bastante significativo na função sexual dos pacientes que eram submetidos a esse procedimento. A gente publicou essa tese de doutorado em revista internacional indexada, de grande impacto. Realmente, esse procedimento ele modifica a qualidade de vida dos pacientes, sem dúvida nenhuma. Inclusive, você tem publicado, né? Alguns... Sim. Eu sempre gostei dessa questão da ciência, da publicação, né? Eu sempre, desde o começo da faculdade, que eu me vinculei a isso, né? Eu fui bolsista de iniciação científica durante toda a graduação, e eu sempre me encantei por isso, e hoje, no momento, não estou vinculado a nenhuma universidade, porque eu acho que o Brasil não favorece infelizmente, essa carreira, né? Assim, acabei sendo concursado de uma outra área, e assim, porque realmente o ensino e pesquisa no Brasil e a graduação em si, elas não são realmente valorizadas, né? E a gente percebe isso de forma muito relevante nesses anos todos aí que eu tenho na medicina. Você vai só piorando, né? Só piorando, sem dúvida. Um contrassenso gigantesco, né? Porque a partir do momento que você, inclusive, abre mais vagas nessas faculdades particulares para medicina, né? Você está tendo mais médicos, mais índice per capita médico versus quantidade de habitantes, né? Em Brasília, inclusive, é onde se tem mais concentração médica, né? Para cada 1.000 habitantes. Salvo engano, a gente está aí na faixa de 5 ou 6 médicos para cada 1.000 habitantes. E não se investe naquilo que precisa ser investido, né, Ricardo? Porque nós exportamos profissionais geniais, né? Que estão nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, porque são valorizados pelo conhecimento. Exatamente. É triste demais isso, é muito triste. No momento que você pode contribuir, né, com a sociedade, é o momento que você precisaria de espaço para que o fizesse, né? E esse melhor espaço, sem dúvida nenhuma, é na pesquisa e no ensino, né? Mas as universidades públicas, elas vão perdendo o seu protagonismo. A gente vê isso com muita rapidez de ocorrência. Eu me lembro que os meus professores na Faculdade de Medicina da UFMG, todos eles eram as referências, né, da cidade nas suas áreas de atuação. E quando eu saio da residência em 2006, isso começa a perder esse espaço, ou seja, o hospital público vai tendo cada vez mais dificuldade de prestar uma boa assistência, porque o sistema público de saúde ele é impagável, vamos dizer assim, né? E existem alguns bolsões para se praticar uma medicina de melhor qualidade. Esses bolsões eram as universidades públicas, federais, né? Verdade. Só que sem o profissional isso não vai acontecer. Então, esse sonho de consumo, vamos dizer assim, dos profissionais médicos se tornarem professores universitários de uma faculdade pública federal, ele foi se perdendo. Foi se perdendo e
E aí isso vai ser extremamente impactante na formação dos novos médicos, né? E é notório o quanto essa... Eu percebo isso, né, na minha vida prática, até porque eu, como consultora, eu frequento muitas clínicas, né, tenho contato com muitos médicos. Graças a Deus eu posso me orgulhar que os meus clientes, eles são realmente muito especiais em todos os sentidos, principalmente na questão da competência técnica. Mas nos meus estudos, nas minhas imersões com relação ao mercado, eu vejo que está tendo quase uma simbiose perfeita de alguma forma. De certa forma, o paciente, ele busca muito o Google, mas ele faz uma pesquisa muito rasa de algumas coisas, né? Ele usa o Instagram como se fosse o grande formador de opinião dele, só que ele não está muito... Eu não sei se ele está indo nesse movimento inquieto de querer solução muito rápida, e muitas vezes ele abre mão do que há de mais importante, que é exatamente a experiência, o conhecimento e a competência técnica do profissional. E eu percebo muito isso quando a tecnologia está associada. Por exemplo, na sua área tem a questão da robótica, né? Que são os robôs que auxiliam. Mas eles auxiliam, né, Ricardo? Eles não são os protagonistas da cirurgia. Eu vou fazer um parênteses agora, para a gente retomar esse assunto um pouquinho mais na frente, porque antes da gente falar sobre a cirurgia, a gente precisa falar sobre a necessidade da cirurgia. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Eu não posso me antecipar. Sem dúvida. Então, primeiro vamos falar um pouquinho, já que o seu foco é oncorologia, não é isso? Exato. O que é a oncorologia para o nosso público entender? Os tumores urológicos, né, os tumores malignos, né, a oncologia é uma sub-área da medicina que estuda os tumores malignos, que é conhecido popularmente como câncer, né? Muitas vezes as pessoas têm dúvida, o câncer é benigno, é maligno? Na verdade, câncer e tumor maligno são sinônimos, né? Entendi. É exatamente o oposto do tumor benigno. O tumor maligno ou câncer é aquele que tem capacidade da metástase, ou seja, uma célula que nasceu com um defeito sair do seu órgão de origem, por exemplo, sair da próstata e ir para um osso, né? Isso é uma metástase. E essa doença, na quase totalidade dos casos, ela não será curável. E isso é uma característica muito particular do câncer. A outra é que ele invade tecidos vizinhos. Os tumores benignos, eles não têm nenhuma dessas duas capacidades. Entendi. E é por isso que os cânceres, ou seja, as neoplasias malignas, elas têm capacidade de tirar a vida. Então, a uro-oncologia seria a área de atuação dedicada aos tumores malignos do trato urinário e reprodutor masculino, que essa é a área de atuação. O urologista, ele trata tanto do homem quanto da mulher no sentido do aparelho urinário. Uhum. Então, a mulher também tem câncer de rim, tem câncer de ureter, de bexiga, de uretra. Uhum. E no caso do sexo masculino, a gente trata de câncer de pênis, de testículo, de próstata, de epidídimo, que são órgãos adstritos ao sexo masculino. Perfeito. E tem aumentado, Ricardo, essa incidência, a quantidade de diagnóstico? Eu acho que devido a uma soma de fatores, o principal deles seria a maior facilidade de diagnóstico. Eu acho que isso bastante importante. O PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um exame de sangue, ele tem por volta de 40 anos. Então, anteriormente ao PSA, você não fazia diagnóstico precoce. As pessoas só faziam diagnóstico de câncer de próstata baseado em sintomas de doença avançada. O PSA seria um exame que já conseguiria identificar se ele está alterado ou não, uma possibilidade. Exato. Ele, como o próprio nome fala, é um exame complementar, né? O que é muito equivocado por pacientes, muitas vezes, é depositar confiança no PSA. Eu acho só que isso, no PSA. Exato. Acho que isso é muito, muito problemático. Assim,
Eu brinco que o XY, né, ele procura subterfúgios aí para poder não ir ao médico, né? Principalmente ir ao urologista, né? O XY precisa do XX. Exato, sem dúvida nenhuma, para monitorá-lo. Exatamente. E não é infrequente que quem marca a consulta do homem é a esposa, é a namorada, é a mãe, né? É muito curioso. É curioso isso, é verdade, curioso é isso, curioso. Né? Muitos homens chegam no consultório e falam assim, eu vim aqui porque minha mulher mandou. Eu digo, que bom. Ainda bem que ele é obediente, né? Que bom que você tem alguém para cuidar de você. É verdade. Né? Mas o PSA realmente ele é um divisor de águas, mas ele tem muitas falhas, né? Tanto falhas de execução quanto de acondicionamento da amostra, como existem tumores tão diferentes que não da sua constituição que não produzem PSA. Olha! Então a gente tem que juntar as forças, né? Então no diagnóstico precoce nós temos que contar com o PSA total e o PSA livre, a relação PSA livre sobre o total, a velocidade de crescimento do PSA de um ano para o outro. O toque retal, ele faz parte do exame físico, não é feito em absolutamente todos os casos, todas as vezes. Mas sozinho também não identifica nada. Não resolve, porque muitas vezes as pessoas, doutor, eu vim aqui fazer o toque porque diz que esse é o bom. Na verdade, nós não temos o bom ainda. Né? A ressonância multiparamétrica da próstata é um exame que foi colocado na prática médica, né, de forma definitiva em 2017 e 2018, com 2 trabalhos muito bem conduzidos. Mas nada é solução, né? Assim, procura-se há muitos e muitos anos e a indústria persevera através de pesquisas sobre um exame que possa falar assim, se eu faço ele deu positivo, eu tenho câncer, se eu faço ele deu negativo, eu não tenho câncer de próstata especificamente, que é o câncer mais comum do homem, né? No Brasil, especificamente, o câncer de próstata só perde para câncer de pele, a esse não melanoma, que é que não é grave, né? A gente mora num país tropical, de alta incidência de trabalho rural, inclusive, sem proteção. Então, a gente tem câncer de pele, mas esse câncer de pele não melanoma, ele não é mortal. Então, dos tumores mortais, né, com capacidade de tirar a vida, o câncer de próstata é o número 1. Em alguns países do mundo é pulmão por conta do hábito maior de fumar. Europa, né? Europa, Ásia, passa próstata, pulmão passa próstata por conta dessa característica. E quais seriam, Ricardo, os principais sintomas de um câncer de próstata? Esse é o grande desafio. O câncer de próstata em sua fase curável, ou seja, aquela em que a gente vai trazer a cura em 95% dos pacientes, ele não apresenta sintomas. Então, os sintomas... ele é praticamente assintomático? Ele é absolutamente assintomático na sua fase curável. Meu pai. Quando a gente tem sintomas atribuíveis ao câncer de próstata, a gente vai curar 5, 10% dos pacientes. Mentira! Por isso que tem que fazer os exames, né? De forma preventiva, de forma periódica, sem dúvida nenhuma. Por isso que antes do PSA a gente não tinha essa situação. Então, quando você apresenta sintomas de obstruções urinárias, que, abrindo um parênteses, na imensa maioria das vezes será por crescimento benigno, e essa é uma confusão muito comum que os homens realizam, os sintomas urinários, jato fraco, acordar à noite para urinar, sensação de esvaziamento incompleto, urinar em mais de um tempo, né, em 2, 3 tempos, esses são sintomas atribuíveis muito mais ao crescimento benigno da próstata do que ao câncer de próstata, porque se o câncer de próstata causar esses sintomas, ele já será uma doença em 95% das vezes incurável. Meu Deus! Porque o câncer de próstata ele ocorre na parte externa da próstata e a uretra passa no meio da próstata. Entendi. Então, se o câncer de próstata tiver que crescer da periferia, vamos fazer uma analogia com uma mexerica, né? Então, a casca da mexerica é onde dá câncer de próstata. O crescimento benigno ocorre nos gomos da laranja. Então, e a uretra passa no meio da mexerica, vamos dizer assim. Então, o crescimento benigno, que seriam os gomos da laranja, comprime muito rapidamente a uretra. Só que muitos homens fazem a seguinte associação. Se eu não tenho sintomas, eu não tenho problema de próstata. Entendi. Só que isso só tem a ver com o crescimento benigno, que é o que não mata. Tá? Seria a hiperplasia. Hiperplasia benigna da próstata, que as pessoas chamam de HPB, né? O aumento da próstata, crescimento da próstata. Esse causa sintomas muito rapidamente, mas isso nada a ver, tem relação com o câncer de próstata.
Então são doenças totalmente diferentes, de células diferentes, de origens diferentes, inclusive do ponto de vista de localização na próstata. Nossa, eu não sabia disso, caramba. E vocês, homens, por favor, não fiquem esperando a esposa, né? A mãe, a vizinha levar vocês para o médico, não, por favor. Façam a parte de vocês. Então, ele é assintomático, então ele é sorrateiro mesmo, Sem né? dúvida, sem dúvida. A gente divide o câncer de próstata em... 95% dos pacientes vão ter um câncer de próstata que dá tempo a gente fazer diagnóstico, dá tempo a gente trazer a cura para esse paciente, desde que ele procure o médico. Então, assim, muitos homens se orgulham de falar que nunca foi ao médico. Sim, né? Então, assim, é como se fosse um troféu, né? Troféu. Como se fosse um troféu. Eu nunca fui ao médico. A primeira vez que eu vou ao médico, então a primeira vez que eu interno é agora. Mas não é esse o caminho. A gente tem que imitar as mulheres no sentido de sermos mais precavidos, né? De sermos mais proativos no cuidado com a saúde. Né? Eu acho que a gente tem que se espelhar muito nas mulheres. Eu acho que isso tem um viés muito cultural, né, Ricardo? Porque Sem o homem, dúvida. até no passado recente, tinha que ser o machão. Isso. Homem não chora, homem não adoece, é o provedor. Isso. Tem que ser o touro, né? Aquela coisa toda. Exato. E só que, gente, né? Outros tempos, Sim, né? E somos humanos como todos, somos né? humanos. E 5% então... dos pacientes que vão ter câncer de próstata, esse é um câncer de próstata muito agressivo, esse a gente não vai chegar a tempo, infelizmente. Muitos com um viés de aumento de risco genético, ou seja, casos na família. Então, câncer de próstata, quando ele ocorre abaixo de 60 anos, especialmente abaixo de 50 anos, ele tende a ser um câncer mais agressivo e com um componente hereditário, que esse é um outro grande problema que os homens fazem. Não, doutor, na minha família ninguém teve câncer de próstata, então eu não preciso me preocupar com câncer de próstata. Aí eu falo para os pacientes, Adão não teve todas as doenças, né? Senão a gente precisaria que Adão tivesse para a gente chegar até aqui. É verdade, né? perfeito. Já que ele seria o transmissor, vamos dizer assim, né? da genética. Alguém tem que ser o primeiro caso da família. Então, as questões genéticas, elas são importantes, mas elas não são determinantes em todos os casos. Perfeito. E a questão genética é aumento de risco. Aumento de risco, mas a maioria das pessoas que terão câncer de próstata não é um caso decorrente de outros na família, será o primeiro caso, né, daquela família, daquele núcleo familiar. Então, o pai não teve, o irmão não teve, o tio não teve, o avô não teve. Então, não há segurança, realmente não há segurança em se apegar a essas coisas, né? Ninguém teve na família, não sinto sintomas, tá tudo bem comigo, isso não é absolutamente seguro. Perfeito. Bem, nesse caso, infelizmente, quando se tem o diagnóstico do câncer, como que fica essa conduta? Nem todo câncer é cirúrgico, a maioria é? Como é que funciona isso na prática? A suspeita diagnóstica ela é feita, então, por exames complementares, incluindo o exame físico, que é o toque retal. A ecografia, que é o ultrassom, não serve para diagnóstico, essa é uma outra questão bastante comum. A gente usa a ecografia para medir o tamanho da próstata, para saber se a pessoa está esvaziando bem a bexiga ou não, mas para comparar o PSA com esse tamanho de próstata, porque há uma correlação direta entre volume prostático e PSA, mas o que faz diagnóstico é biópsia. Então, a partir do momento que você faz uma biópsia, ou seja, você coleta amostras da próstata e manda examinar e vem esse resultado da patologia falando que você está com câncer de próstata, a gente vai ter a caracterização da doença. Então, desculpa, mas sim. Aproveitando. Fez a biópsia, aí descobriu que tem uma célula cancerígena, que fala? Sim, cancerígena. Sim, seria isso. Essa célula, ela tem famílias? Tem, na verdade você tem milhões de células para você detectar. Quando você detecta um câncer, você tem milhões de células. Aí dependendo da família de detectar qual é o tipo de célula que prescreve, por exemplo, um tratamento além do cirúrgico, se fosse o caso. Seria da seguinte maneira, o câncer de próstata, você tem o câncer de próstata que ele é bastante pouco agressivo, tem o que é um passo adiante, ou seja, já tem um pequeno potencial de agressividade, tem uma agressividade que a gente chama de intermediária e tem os cânceres muito agressivos, né? Então, a gente tem que
fazer um tratamento individual para cada um, Entendi. levando em consideração a gravidade da doença, as comorbidades, ou seja, quais problemas de saúde a pessoa tem. Perfeito. E isso impacta na expectativa de vida. Então, alguns pacientes fazem diagnóstico de câncer de próstata numa fase da vida que ele já tem vários outros problemas, pressão alta, diabetes, já infartou, já colocou stent, já teve um derrame, não sei o que a gente chama, que é o AVC, acidente vascular cerebral, ou seja, isso tudo vai entrando na conta e a gente pode optar pelos 2 tratamentos com capacidade de cura. Isso nós estamos falando do paciente que tem câncer de próstata localizado. Tá. Porque se você, ao fazer uma biópsia, você faz exames para avaliar se a doença está restrita à próstata. Perfeito. Quando ela não está restrita à próstata, está fora da pelve, né, que são os ossos da bacia, esse paciente ele não vai ser submetido a tratamentos com finalidade curativa. Entendi. São pacientes que a gente vai lutar, né, mas na medicina de hoje a gente não vai curar, embora a gente avançou muito, né? Então eu começo na urologia há exatos 20 anos, e esse paciente que tinha doença fora da próstata, fora da pelve, ele tinha uma capacidade de sobrevida de 6 a 9 meses. Hoje, os medicamentos avançaram bastante e esses pacientes podem viver 5, 6 anos. Nossa. Mas não curarão na medicina de hoje. Entendi. Né? Então, a escala de tratamento depende disso, né? Do grau de agressividade da doença, da idade do paciente, mas principalmente e cada vez mais dos problemas de saúde, porque a idade cronológica hoje ela é menos valorizada do que como a pessoa viveu essa idade cronológica. Então tem pacientes que a gente chama de FIT, né? E até um nome... FIT é o paciente de idade que está muito bem, né? Ele é completamente independente, ele dirige, autônomo, ele vai na academia, ele vai no supermercado. É um cara ativo. É uma pessoa normal. Então, uma pessoa dessa ter 75, 80 anos de idade não é relevante. Assim, eu tenho esse perfil de paciente. Ou seja, esse paciente que está muito bem, o paciente que não toma remédio algum, ele se cuidou, ele preservou peso, ele se manteve ativo tanto intelectual quanto fisicamente. Esse paciente tem grande expectativa de vida. Então, a gente tem que oferecer um tratamento para ele com a expectativa de curá-lo, porque ele tem uma expectativa maior de 10 anos de viver, né? Porque é mais ou menos esse número que a gente utiliza. Então, os pacientes que têm menos de 10 anos de expectativa de vida, a gente tende a fazer tratamentos menos agressivos, vamos dizer assim. Entendi, para o paciente. Né? Para poupá-lo de alguma forma, inclusive. Claro, porque uma das principais missões do médico é não piorar o quadro isso do paciente. Muito importante. Muito. Eu acho que a prudência, né, e aí o conhecimento, o bom senso, que não se ensina bom senso, né, isso vem com a experiência, com a vivência, com exemplos de casos que não foram bem sucedidos. Eu acho que isso tudo vai somando na sua bagagem para que você possa oferecer para aquele paciente específico a melhor alternativa de tratamento entre as possíveis. Ricardo, me fala como que funciona na prática essa questão dos casos cirúrgicos. Por que eu pergunto muito isso? Eu tenho uma pessoa muito próxima da família que quando foi diagnosticado câncer de próstata, não era mais caso cirúrgico. E a gente ficou muito decepcionado. Estou falando a verdade. Não questionando a conduta médica, porque a gente não entende nada disso, é óbvio que a gente acata. Mas a gente tinha uma esperança de que a cirurgia fosse extirpar, né, o câncer. E o médico, ele foi muito querido com a gente, explicou por que não era mais, inclusive a pessoa já estava com metástase nos ossos, né? Então, que não tinha o porquê, que ele agora ia ser uma conduta medicamentosa. Sim. Para que ele pudesse ter qualidade de vida, até porque ele se enquadrava nesse perfil que você comentou. Autônomo, independente, viaja, né? Curte a vida, enfim. E eu me lembro que foi um choque, porque a gente tinha depositado todas as fichas da cirurgia. Eu sei que você, inclusive, é um dos maiores especialistas em cirurgia robótica, né? Tem mais de 500 cirurgias que já foram realizadas. Mas antes disso, eu gostaria de saber,
em 100%, por exemplo, dos casos que você já pegou, qual o percentual disso que não é cirúrgico e por que não é cirúrgico, né? Uhum. E o quão é importante, quando é um caso cirúrgico, lançar a mão de um especialista realmente capacitado para fazer, mesmo com o uso do tal do robô, que as pessoas acham que o robô faz tudo, né? A palavra robô, ela é traiçoeira, né? E a gente pode falar um pouco mais sobre isso. O câncer de próstata, a gente tem que dividir o câncer de próstata em tratamento com finalidade curativa e tratamento que a gente chama de paliativo, né? Tá. Então, a finalidade curativa, ela é obtida tanto com radioterapia como cirurgia. E assim, a percepção mundial é que os pacientes que têm grande capacidade de vida, ou seja, uma expectativa de vida grande, a cirurgia seria a primeira opção. Até porque quando a cirurgia falha, a radioterapia pode ser lançada mão com muita facilidade como uma segunda forma de tratamento, né? Então sim. Isso é bastante importante. Quando você faz radioterapia como primeira opção de tratamento, operar esse paciente é muito complexo. Nessas 500 cirurgias, nós fizemos uns 10 casos pós-radioterapia. É uma cirurgia, sem dúvida nenhuma, de muito maior complexidade, com muito mais agressividade no ato cirúrgico em si, dificultando a preservação dos nervos que dão potência e continência. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um ponto importante, né, a se definir o tratamento, além das questões individuais. As pessoas têm pacientes que têm uma opinião formada de vou para esse caminho, né, como você Sim. mesmo falou do caso pessoal, né? Então, se vocês tinham uma ideia de realização de cirurgia pelo conceito que vou tirar o mal pela raiz. Isso. O problema é que quando as células, né, basta uma célula, sai da próstata e ela sai da pelve. Por que a gente fala sai da pelve? Porque enquanto ela está restrita à pelve, uma célula saiu do órgão original próstata e vai para os gânglios. Gânglios é a famosa íngua, né? Só que íngua é o gânglio que dá na região inguinal. É por isso que é chamado de íngua. Tá. Mas são exércitos de célula de defesa. Enquanto essa metástase é regional, ou seja, está restrita aos limites da bacia, esse paciente ainda pode curar. A partir desse momento, ou seja, foi para os gânglios para fora da bacia, ou para os ossos, ou para um outro órgão, seja ele pulmão, fígado, cérebro, esse paciente não tem mais capacidade de curar. Então, de nada adianta você tratar somente o primário, e aí a gente abre aí um parênteses, o seu primário é o quê? De onde surgiu a doença. Mas hoje a gente tem trabalhos muito robustos falando da importância do tratamento do primário, mesmo não sendo com capacidade de cura. Então, radioterapia no primário ou cirurgia no primário, para alguns pacientes parece ter uma importância de evitar o surgimento de células que a gente chama de clones, né? Ou seja, células cancerígenas que são cada vez mais diferentes, mais bagunçadas, vamos dizer assim, mais anárquicas em relação a uma célula original. Mas esses pacientes não terão, infelizmente, capacidade de cura, e é por isso que a gente precisa se antecipar, né? Então, quando a gente chega diante de um paciente que ele está com doença que não é mais com capacidade de cura, a gente está atrasado, seja por conta da jornada do paciente ao longo da vida, por opção ou omissão, né? Ou porque é aquela doença muito agressiva. Essa doença muito agressiva, infelizmente, por mais que o paciente seja cuidadoso, que vá regularmente ao médico, a gente não vai chegar a tempo. Recentemente eu vi um paciente de 54 anos, outro de 39 anos de idade. Nossa, muito novos. Muito novos, assim. Quando a gente, né, quando eles foram consultar comigo, eles já eram pacientes que não têm capacidade de cura. Então a gente tem que fazer o quê? Oferecer a melhor qualidade de vida possível, tentar segurar a doença, porque se há 20 anos eles viviam 6, 9 meses e hoje vivem 6 anos, então para a gente esticar a corda, literalmente esticar a corda e fazer com que a medicina possa trazer novos recursos, tratamentos, né? novas nesse opções. Tempo em que ele está sendo tratado. Exatamente. A gente não pode desistir, né? Sim. Nós temos que lutar e o futuro a Deus pertence, mas nós temos que lutar com unhas e dentes para poder manter qualidade de vida para esse paciente, porque
uma das coisas que mais impactam nos pacientes com câncer de próstata é a fratura patológica, ou seja, você desenvolver uma fratura óssea causada por uma metástase óssea. Isso é muito comprometedor da qualidade de vida do paciente. Nossa, eu imagino. Existem dois tipos, assim, de uma forma macro. Tem a cirurgia tradicional e a cirurgia robótica, não é isso? Exato. Qual que é a diferença de uma e da outra? Tirando, assim, o robô que é a grande diferença disso, a conduta é muito diferente? Então, assim, a primeira opção é você decidir se você vai fazer cirurgia ou radioterapia. Então, são dois campos que se abrem, né? Então, o paciente que vai fazer cirurgia, ele pode fazer a técnica aberta, que é a técnica tradicional, propriamente dita, que é um corte realmente, que pode ser tipo uma cesárea, né? Um corte transversal ou um corte longitudinal, preferência do cirurgião, da sua escola. Essa cirurgia foi sempre realizada aí ao longo da história, né? Depois a gente teve um avanço que é a cirurgia laparoscópica, a cirurgia feita com pequenos furos na barriga, só que ela é feita com uma câmera em 2 dimensões, ou seja, é uma visão bastante limitada. E o principal problema da cirurgia laparoscópica é que as pinças elas não articulam, são pinças fixas. Ela só abre, fecha e gira. Então, o que o robô trouxe para gente de recurso é porque a próstata é um órgão muito profundo, é o órgão mais profundo que tem na barriga, tanto é que a gente faz toque retal, né? Ou seja, ela é um órgão muito profundo e ela está protegida pelos ossos da bacia, que você não consegue aumentar esse espaço. Então, ela está num espaço muito restrito. É um órgão muito profundo e, por capricho da natureza, os nervos que dão potência e continência sexual estão grudados na próstata. Esse é um outro equívoco muito grande. Os homens têm a tendência de achar que a próstata produz hormônio, produz testosterona. Não produz absolutamente nada de hormônio. O problema é que as cirurgias de próstata no passado elas geravam muita impotência sexual. Então foi se construindo esse paradigma, né? Essa vinculação. Isso. Só faz cirurgia de próstata, ficou broxa, né? Que é um nome assim, popular. É impotência sexual. Mas não é pela ausência da próstata, é por dano aos nervos. Então o que a cirurgia robótica fez pra gente é dar a visão tridimensional, estabilizar tremor, então você não treme, o robô elimina tremor. Se você tiver Parkinson, o robô elimina o seu tremor, não transmite para as pinças. Olha que especial. A câmera é bem fina, você tem 8 milímetros, menos de 1 centímetro de câmera, então você consegue acessar espaços muito restritos, né? E principalmente essa articulação das pinças. Então, isso são recursos para você executar uma cirurgia de melhor qualidade. Só que o robô, na data atual, ou seja, né, no dia de São João de 2024, 24 de junho, nós não temos nenhuma automação, né? Sem dúvida nenhuma isso vai vir. Essa é a próxima barreira. Quer dizer, ele não faz nada sozinho. Nada, absolutamente nada. Então, todos os comandos são humanos, né? O que o robô faz, os braços do robô que estão conectados ao paciente, eles obedecem aos comandos do cirurgião. Então, você pode fazer uma cirurgia robótica pior que uma aberta. Sem dúvida nenhuma. Sim, se o médico for imperito. Sem dúvida nenhuma. Então, ou se você não aproveitar dos recursos, porque o recurso está ali. Eu falo que para você dirigir um carro sofisticado, você precisa saber lidar com o que aquele carro oferece. O carro te oferece, tá? Perfeito. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, assim, um grande piloto, né, num carro que não ofereça lá grandes recursos também não vai... Ele fica limitado. Não vai chegar em lugar nenhum. Então, o que a cirurgia robótica trouxe foi capacidade de curar, ou seja, tirar a próstata sem deixar células cancerígenas, que esse é o principal desafio. Esse é o principal desafio. Primeiro você precisa curar o paciente. Essa tem que ser sempre a primeira preocupação e você tem que individualizar a cirurgia. Você não pode operar João, José e Francisco da mesma forma. Sim. E para isso, a expertise sua em interpretar exames e dimensionar qual é o melhor caminho para você seguir na cirurgia, isso é muito do profissional. Isso não tem escrito em livro nenhum, em Google, em ChatGPT. Isso vai ser... cada um vai ter um caso concreto analisado e na hora da cirurgia você vai decidir se você vai mais próximo da próstata, se vai um pouco mais distante, se tem riscos
da doença está extrapolando os limites da próstata, e aí você precisa ser mais cuidadoso, você precisa ir mais longe da próstata, podendo até danificar um pouco os nervos, mas sempre priorizando a cura. Tá? Sim, Quando perfeito. você danifica esses nervos que estão grudados, infelizmente, nasceram grudados à próstata, é que você pode ter tanto impotência sexual como incontinência urinária, ou seja, perder urina sem querer. E a perda de urina sem querer ela é contínua, não é a cada 30 minutos, 60 minutos você perde urina, é o tempo inteiro. Água, vai filtrando, vai descendo. Chega a urina na nossa bexiga a cada 20, 30 segundos. Então, se a válvula está incompetente, né, ou seja, ela não consegue aprisionar, reter a urina, você precisa usar uma proteção. Tá? E muitas vezes, né, olhando de fora, a impotência sexual seria o grande temor do homem. A incontinência urinária é infinitamente mais problemática. Nossa, e mais limitadora também. Causa impacto gigantesco na qualidade de vida, porque a pessoa sequer gosta de sair à rua, né? Porque sente que está muitas vezes tendo cheiro de urina e coisas desse tipo. Né? Realmente é constrangedor. Muito. Eu costumo dizer que o robô é o corpo e o médico é a alma, né? É o que dá vida para o robô, digamos assim, nessa questão do... o robô sem um médico capacitado, ele, na verdade, ele não vai dar as benesses, ofertar as benesses que ele poderia ofertar. E quais são essas benesses de fato para o paciente que faz uma cirurgia robótica em comparação de uma cirurgia tradicional? Se for o mesmo caso, tá? Sim. Pra gente não... Sim. Realmente a palavra robô, ela é uma palavra traiçoeira, né? Eu faço uma analogia com o robô aspirador, né? O robô aspirador, ele vai para a base, ele recarrega, ele varre, ele volta, ele faz tudo sozinho. E o robô na cirurgia, não. O que ocorre é que no início da cirurgia robótica nos Estados Unidos, né? É um equipamento desenvolvido pelo exército americano inicialmente, achando que dava para se utilizar em fronte de batalha, e o médico nos Estados Unidos operar alguém lá na Europa, por exemplo, mas isso acabou não se mostrando eficiente, porque na guerra não dá tempo, né? Não dá tempo nada, né? Ou seja, você vai morrer de sangramento. Então, a indústria identificou naquele projeto do exército americano uma grande oportunidade, mas o início da cirurgia robótica, os resultados não apareceram. Ou seja, estava lá o robô, né? Só, isso aqui é a cirurgia robótica, vai ser um avanço para a laparoscopia. Mas os resultados foram ruins no início. Então, a empresa a fabricante, ela precisou fazer um reinício das coisas. Vamos padronizar as coisas, vamos fazer centros formadores, vamos ter pessoas com maior experiência para poder fazer essa vanguarda, fazer esse desenho de como deve ser a formação, e só a partir daí os resultados começaram a aparecer tendo esse cuidado. E nesse sentido, né, ser um único fabricante de robô durante muitos anos, hoje a gente já tem alguns concorrentes no mundo, mas durante muitos anos a gente só tinha uma plataforma no mundo inteiro, com várias patentes que precisaram ser quebradas para poder existirem outros robôs. Mas isso permitiu uma situação diferente da laparoscopia, que qualquer médico cirurgião agora eu tenho uma formação mínima aqui, fiz um curso aqui de final de semana, vou fazer laparoscopia. E isso acontecia e acontece até hoje, mas na robótica isso não pôde acontecer, baseado lá no começo, que foi sem controle algum e os resultados não apareceram. E quando a gente fala em cirurgia robótica, não tem como não falar em próstata, porque praticamente metade das cirurgias robóticas no mundo são próstata. Tamanha a sua eficiência na capacidade teórica, né, de preservar as funções, trazendo cura. Então, qual que é o grande objetivo de uma cirurgia para câncer de próstata? Curar o paciente, esse tem que ser o primeiro objetivo, preservar a potência sexual e a continência urinária. Então, esses três objetivos, eles são melhor alcançados com uma cirurgia robótica bem executada. Que é muito importante reforçar isso. Sem dúvida nenhuma. Então, o robô ele facilita pontos, mas se todos os movimentos eles são humanos, né, são do cirurgião, a diferença entre uma cirurgia e outra ela é absolutamente completa a depender da execução, ou seja, das decisões que o cirurgião toma na hora da cirurgia
e da utilização, ou seja, os nervos eles não são visíveis, que essa é uma outra coisa. Ah, não? Não são visíveis. Sério? Infelizmente, essa é uma coisa muito comum de se pensar, né? Os nervos não são visíveis. Eu pensei que ele estava lá grudadinho na próstata, Não. mas ele aparecia. Não Além de aparece. tudo, dificultou. Você não percebe a presença dos nervos. A gente sabe onde eles estão, a gente sabe que eles estão no tecido envolvendo a próstata, envolvendo toda a próstata. Toda a próstata. É mais por baixo e do lado, mas é toda a próstata. Meu Deus. Existe um grande cirurgião de robótica mundial de Nova York, que é o professor Ash, ele compara a próstata como se fosse caindo numa teia de aranha, né? A teia de aranha seria os nervos, né? E ela está toda envolvida por esses nervos. Então, quanto mais delicada é a cirurgia, quanto menos você traciona os nervos são sensíveis não só a corte, mas ao uso de energia e ao tracionamento. Então, tudo isso vai impactar na recuperação ou não do paciente. É por isso que a cirurgia de próstata é uma cirurgia de grande complexidade de execução. Porque remover a próstata e ir lá tirar a próstata, qualquer um tira. Tirar a próstata curando e preservando potência sexual e incontinência urinária. É um desafio gigantesco. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então é de fundamental importância que realmente esse profissional, esse médico, tenha, além do conhecimento, ter também a prática, né? Sem dúvida Muitas horas de prática, como se fosse um piloto que vai fazer voo internacional, ele tem que ter muitas horas de voo, né? Sem dúvida nenhuma. Para poder estar habilitado. E nesse sentido, a empresa ela tomou esse cuidado. Então, para você sentar num robô, você precisa fazer uma parte teórica antes, você precisa fazer provas de exercícios em simuladores. Lá mais no passado, que é o caso da gente, né? A gente certificou no iniciozinho de 2018, a gente precisava ir para fora do país, não tinha certificação no Brasil, e isso tudo foi fazendo com que as coisas andassem melhor, vamos dizer assim, né? Mas estudos falam que os cirurgiões com menos de 100, 200 procedimentos, eles têm muito menos possibilidade de utilizar os recursos do robô do que aqueles com mais do que esse número operado. Então, sem dúvida nenhuma, é igual pilotar avião, né? Então, você não começa pilotando, né, o maior jato, né? Você vai começar pelos de menor complexidade, e na robótica você obrigatoriamente tem que ser supervisionado no início. Só que essa supervisão ela vai durar 20, 25 casos. Entendi. Esse é o tempo de supervisão, né? Até porque tudo isso envolve custos, né? Sim, perfeito. De se ter um cirurgião supervisor. Então, vai ser mais ou menos isso. Então, com 20, 25 casos, os colegas estão, vamos dizer assim, aptos, entre aspas, minimamente aptos. Isso, seria isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a qualidade do procedimento pode não ser a melhor, né? Quantos anos você já realiza esse tipo de cirurgia, Ricardo? Então, são início de 18, né? Já são 6 anos, né? A gente começa na robótica em 17, na verdade, fazendo alguns cursos, tanto aqui quanto fora, mas a certificação efetivamente é fevereiro, né? Carnaval de 18, né? Minha certificação foi carnaval de 18, que a gente foi para fora fazer a certificação. No ano seguinte eu fiquei um período nos Estados Unidos também acompanhando a pessoa de maior experiência no mundo em cirurgias robóticas, tem 19 mil cirurgias. Nossa. Que é o professor Patel, né, que é na Flórida. E a gente não para de aprender, né, porque hoje a gente tem uma grande facilidade, que é a internet, né? A internet o acesso, né? O acesso é uma coisa espetacular, e recentemente o próprio professor Patel fez uma cirurgia na China a 1.000 quilômetros de distância. Essa é uma nova fronteira que vai ser rompida, muito né? rapidamente conquistada, né? Com a estabilidade de internet. As distâncias não vão mais existir. Não vão mais existir. E aí você vai conseguir operar com muita qualidade, lógico que só tem um professor Patel no mundo, né? Sim, é verdade. Então, o professor Ash tem 12, 13 mil, que é esse médico de Nova York,
do Monte Sinai. E, assim, são pessoas que nos inspiram e que a gente aprende todo dia, que antigamente o médico precisava ir para fora para poder, né, fazer uma formação diferente, vamos dizer assim. Né? Os meus professores fizeram isso. O acesso, né? Era outro, né? Era outro. Hoje, você tendo um conhecimento de causa, né, você pega uma cirurgia desses monstros da robótica em urologia no mundo, você aprende muito, né? Extraindo ali detalhes de um e de outro para você fazer a cirurgia que você acha melhor, né? É isso que a gente consegue fazer hoje, né? Você utiliza uma estratégia de um, de outro e assim, para você ver, só isso aqui eu acho que é o caminho melhor para entregar ao paciente a melhor cirurgia possível para ele. Hoje, para cada 10 cirurgias que você realiza, quantas são robóticas, mais ou menos? Tá? De próstata, 99,9%. É mesmo. E tem outras indicações também, sem né? Dúvida, sem dúvida. Além de próstata, as cirurgias de maior dificuldade, elas são, sem dúvida nenhuma, aquelas melhores para o robô. Então, a cirurgia de câncer de próstata, a cirurgia de câncer de rim, principalmente quando você vai tirar só o nódulo renal, ou seja, você não vai tirar o rim inteiro, vai tirar apenas o tumor, preservando o restante do rim. Então, o robô faz muita diferença nessa cirurgia. A cirurgia de câncer de bexiga, que é a maior cirurgia que se faz na urologia, porque você precisa remover a bexiga com a próstata, no caso do homem, ou a bexiga junto com o útero, no caso da mulher. E depois você precisa trazer uma solução para o caminho da urina, né? Ou seja, para onde que a urina vai. Então você faz uma conexão com um segmento de intestino para sair na parede abdominal, que a gente chama que incrível de Bricker, né? Que seria uma derivação urinária. Mas aí existe ainda uma cirurgia ainda maior, que é reconstruir a bexiga com o intestino do próprio paciente. Isso a gente consegue fazer tudo sem abrir a barriga do paciente. Então, isso realmente o robô faz muita diferença. Você fazer essa cirurgia por laparoscopia demorava muito, muito tempo, e ela da forma aberta, da forma tradicional, espoliava, ou seja, fazia muito dano ao paciente. Expõe mais o paciente. Pós-cirúrgico deve ser diferente também, Dor, sangramento, sem dúvida nenhuma, tempo cirúrgico, tudo isso faz muita diferença na recuperação. Nossa, é incrível, né, gente? Como que assim, com recurso e com médicos competentes, como que as coisas conseguem ter solução, né? Sem dúvida. Isso é muito especial. É um avanço extraordinário. Eu falo que a nossa geração vivenciou coisas inimagináveis, né? É muito, muito surreal, assim, a nossa era, né? Nossa era de existência, né? Muito, e tudo muito rápido, né, Ricardo? E outras coisas virão muito mais aceleradas, inclusive. Muito mais. E é engraçado que, assim, eu sou da geração que começa a jogar videogame, né? Assim, videogame de qualidade melhor, vamos dizer assim. E isso faz muita diferença hoje. Eu não poderia nunca ser cirurgiã de robô, porque eu não consigo nem no videogame colocar um negócio pra frente e outro pra trás ao mesmo tempo. A visão não real, né? Não tô pegando, né? Eu tô vendo uma imagem que está sendo filmada em tempo real e os controles e você ter orientação espacial, isso tudo é o videogame, né? Olha só. O videogame, o robô é um videogame. Quando você tava lá, menino... Sem saber o que ia fazer da vida. Vou jogar videogame o resto da vida. Mal sabia você que ia ajudar muito. Você já estava treinando já, sem dúvida nenhuma, né? É muito surreal, assim, o tanto que faz diferença você ter jogado videogame ou não. Eu imagino. Você tem algum caso memorável que você gostaria de dividir com a gente? Eu tenho alguns casos assim que são bastante emblemáticos, mas tem um especial que eu acho que serve até para que a gente faça aí uma reflexão. Eu tenho um paciente de pouco mais de 70 anos de idade e o Brasil é um daqueles países que você consegue usar testosterona como reposição hormonal de forma muito liberada, né? As pessoas usam na academia, né?
banalizada demais, né? Sem dúvida, sem dúvida. E esse paciente, ele usava de uma maneira muito absurda, que era diário, né? A dose máxima é semanal. O mínimo intervalo é semanal. Mas a ideia dele era para ficar forte? Sim, ficar forte. Ficar forte era o objetivo dele, sem prescrição médica, sem acompanhamento. Minha Nossa Senhora. Nenhum. E por infelicidade dele, ele desenvolveu um câncer de próstata muito agressivo. A reposição de testosterona não causa câncer de próstata, isso eu gostaria de deixar isso bastante claro, mas quem desenvolveu um câncer de próstata em uso de testosterona... É o alimento, né? É o alimento, e esse paciente foi um caso dessa maneira. Então, esse paciente teve um câncer que progrediu muito rapidamente, e aí ele foi contraindicado, assim, no seu caso não é um caso cirúrgico, porque existiam exames de imagem que falavam que a musculatura da pelve estava sendo invadida pelo tumor. E aí ele consultou uns 2, 3 colegas e disse, não, esse seu caso não é cirúrgico. Aí ele foi tentar fazer radioterapia, que seria a outra opção. Aí o radioterapeuta falou assim, tem um intestino grudado aqui na sua próstata, não dá para fazer radioterapia, meu Deus. Porque senão a gente vai gerar uma lesão no intestino e isso é um desastre, né? Um desastre total. E aí esse paciente chegou pra gente para uma terceira opinião, né? E aí a gente rediscutiu os exames de imagem dele e ele disse, eu não estou seguro que esse tumor realmente está invadindo musculatura. E como a gente não tinha opção, disse, vamos tentar, né? Vamos encarar esse desafio. E ele tinha 72 anos de idade. E felizmente saiu, a cirurgia saiu, ou seja, não tinha essa invasão muscular, foi uma cirurgia muito, muito difícil. Mas correu tudo bem, ele saiu super bem no pós-operatório. Conseguiu preservar os nervos? Conseguindo preservar os nervos, ou seja, esse paciente é um paciente de 77 anos hoje, com o PSA zerado, que é o que a gente chama que a doença está sob controle, ou seja, nenhum indício de permanência do câncer e com as suas funções preservadas, ou seja, esse paciente ele não tivesse sido operado e só foi operado graças à existência da cirurgia robótica, né? E um pouco de entusiasmo da gente em querer trazer uma solução para ele, esse paciente faria apenas um tratamento paliativo, ou seja, ele estaria apenas numa castração, que é exatamente o oposto do que ele vinha fazendo. Zera testosterona. Você zera a testosterona, né? Porque esse é a primeira forma de tratar um câncer de próstata fora de condição de cura, é você zerar a testosterona. O problema é que isso vai durar por alguns anos. As células vão aprender a não precisar de testosterona, que é o que a gente chama de câncer de próstata resistente à castração, ou seja, as células não ligam mais para não existir testosterona e elas começam a se multiplicar. É verdade isso? E é isso que vai tirar a vida do paciente. Então ela muda. Ela muda a cara. Diz, não, eu não quero mais testosterona, né? Tipo assim, eu não quero mais suco de laranja, né? Agora eu não preciso mais de suco de laranja. Meu Deus. E aí essas células, elas passam a ter um comportamento muito agressivo e é isso que tira a vida do paciente. Então, se esse paciente não tivesse sido operado, ele, com certeza, ele já estaria aí, né, nesse cenário, que é esse paciente que vai viver 4, 5, 6 anos. É o paciente justamente que ele não está fazendo tratamento com finalidade curativa, que você faz uma castração inicialmente, seja cirúrgica ou medicamentosa, mas essas células em 1, 2, 3 anos, elas vão aprender a não depender de testosterona, né? Ou seja, eu não me alimento mais disso e elas vão progredir e aí vão fazer isso. Outras metástases, invasão de tecidos e esse é o caminho inexorável para o óbito, infelizmente. Então esse é um caso muito, muito marcante em que a gente foi ousado, vamos dizer assim, e graças a Deus foi um caso muito, muito marcante na nossa vida. Nossa, eu imagino a gratidão que esse paciente não deve ter, né, para com você, para com a sua equipe. Sem dúvida, e a equipe é muito importante nisso. Né? Essa é uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico, né? Em que você depende de várias coisas, né? Você depende de time, né? Tanto cirúrgico quanto anestésico, como equipe do próprio hospital, estrutura, isso tudo contribui de forma muito significativa para o resultado final ser exitoso.
Ricardo, como que você vê o futuro da cirurgia robótica e na urologia mesmo, e na medicina em geral? O que você acha? O que nos aguarda aí, de repente? Eu acho que vem muita integração com imagem. Eu acho que isso vai ser... Né, inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser, vamos dizer assim, vai ser um agregador. Então, você pega um exame de imagem de ressonância de altíssima resolução, você carrega ele no computador do robô, e aí durante a própria cirurgia aquilo vai sendo orientado em relação a esse caminho é um caminho melhor, e o robô fala assim, aqui não parece um bom caminho, né? A gente pode estar aqui violando os limites da próstata, ou então entrando mais nos nervos. Eu tenho muita convicção que isso aí é a próxima fronteira, genial, né? Ou seja, você, em tempo real, você ser ajudado pela tecnologia em relação à melhor estratégia naquele momento, né? Do intraoperatório, isso sem dúvida nenhuma. Em algum momento, os robôs vão conseguir fazer procedimentos sob supervisão. Eu também não tenho nenhuma dúvida disso, que a gente vai ter. Mas sempre o humano tem que estar supervisionando. Não adianta, né? Eu acho que é um casamento perfeito, na verdade. Exato. A tecnologia tem que estar a nosso favor. Né? E não uma substituição, mas um somatório de forças, né? Porque esse é o melhor dos mundos, na minha opinião. Quando a gente falou de uma cirurgia à distância, tinha um colega, inclusive um urologista brasileiro, lá na China, né, que trabalha hoje com o professor Patel. Ele estava na cidade. O professor Patel, ele é chinês? Não, é um indiano. Mas radicado nos Estados Unidos, estava fazendo cirurgia na China. É o mundo globalizado. Globalização é demais. É o mundo globalizado. Mas se alguma coisa não funcionasse nessa conexão, precisaria existir um cirurgião com capacidade de concluir a cirurgia em loco. Perfeito. Tem que ter o copiloto. Tem que ter, né? Você Entendi. Pegar um avião e andar 1.000 quilômetros. Não dá, né? Não dá. Ricardo, eu queria fazer um bate e volta com você rapidão. Se você não fosse médico, você seria o quê? Piloto de avião. Mentira. Sério. Sim, eu sabia disso, que você é apaixonado por aviação. Piloto de avião. Você tem um sonho? Algo que você quer muito realizar? Eu gostaria de ver um mundo mais em paz. Eu acho que isso é uma coisa que me move muito. E um mundo menos poluído. Menos poluído. Nossa, porque é a nossa casa, né? Eu sou adepto à separação de lixo da vida inteira. Eu sempre... Olha, você já tinha esse olhar. Sempre tive isso. Eu acho que a gente produz muito lixo, né? É verdade. E sempre me incomodou muito essa questão do lixo. Então, da vida inteira, eu sou preservador de água, separador de lixo, apagador de luz. Preserva os animais, né? Sempre. Eu sempre fui muito... Pensei lá atrás em fazer veterinária, até um dia falei assim, não preciso ser veterinário para cuidar de bicho. Né? Mas eu sempre gostei de animais, gostei de natureza. Eu gosto da natureza. Eu acho que é isso. Acho que a preservação da natureza é uma situação muito... E a gente precisa mesmo, né? Desenvolver mais esse olhar. Até porque é a natureza que provê tudo, né? Sim, e os eventos climáticos extremos estão aí para nos mostrar isso, né? E provando isso mesmo, né? Não tem mais como negar isso. Sim. Não tem mais sentido. Que mundo você quer deixar para suas filhas? As suas duas lindas filhas? Um mundo que as pessoas sejam mais harmoniosas. Que a beligerância seja uma situação, vamos dizer assim, deixada para trás. Acho que a amizade, né, em todos os seus sentidos, né, o sentimento do amor, ele é insubstituível, né? Eu acho que se a gente coloca isso na frente das coisas... É muito forte, é muito potente. Muito potente. Ele resolve tudo, né? Tudo. Ele resolve tudo. Ele passa por cima de diferença, de todos os sentidos de diferença. Se você tem o amor, como eu falei há pouco, pela natureza, né? Assim, eu tenho um amor pela natureza, pelos animais. E isso é maior que qualquer coisa. É verdade. O que é inegociável para você? Eu acho que o caráter é inegociável. Então, assim, acho que é um aprendizado que eu tenho de casa, né? De
de meus pais, né? De seu Fernando e Dona Rosa, que a gente tem que ter nome, tem que ter... Zelar por isso, honrar isso. Honrar seu nome. E não precisa estar escrito, né? Isso, entrar e sair do mesmo jeito em qualquer lugar. Eu acho que a gente tem que ter personalidade para imprimir o caráter nas coisas. Que mensagem você gostaria de deixar para o nosso público? Eu gostaria que cada um que assistisse esse podcast, que pudesse influenciar o seu ciclo de pessoas do ponto de vista de se cuidar da saúde, de agir de forma precavida em relação não só à próstata, que tem esse seu capítulo, mas em relação a tudo, a avaliação periódica, os exames rotineiros, eles têm um papel muito importante em detecção precoce de algumas doenças que podem tirar precocemente a vida e comprometer qualidade de vida pessoal e principalmente dos seus entes queridos, né? Porque a gente sempre tem que pensar que Sim. nós estamos inseridos nisso. Então, a perda de um pai, de uma mãe, de um filho, isso é um espaço que nunca vai ser ocupado. Então, a gente precisa cuidar do bem maior que a gente tem, que é a saúde, e isso a medicina, a modernidade proporciona situações muito melhores do que a gente tinha no passado. Então, influenciem positivamente o seu ciclo de amizade, seja no trabalho, seja na escola, seja na família. Traga as pessoas a essa realidade de que precisamos nos cuidar, sem dúvida nenhuma. Maravilhoso, Ricardo. A Padoca da Saúde, ela ficou ainda mais gigante com a sua presença hoje. Eu sei o quão especial você é enquanto ser humano e sei também o quanto você é comprometido com o próximo e que a medicina, eu acho que a medicina, ela te escolheu, inclusive, né? Não é só uma escolha sua. Eu acho que ela chegou até você porque ela sabia que iria encontrar uma pessoa que enxerga o outro, né? E que tem esse olhar de acolhimento, esse olhar do cuidado, esse olhar de fazer a diferença na vida do próximo. Então, me sinto muito honrada com a sua presença e eu tenho certeza absoluta que você ainda vai impactar muitas vidas pela frente, porque o seu amor, ele está à frente da sua medicina. Então, realmente é um casamento muito especial. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu diria que é exatamente isso. Eu me sinto como um casamento, né? Nós fizemos eu e a medicina, nós fizemos uma parceria, uma já longeva parceria e nós estamos aqui para fazer o melhor, né? Eu acho que é isso, o melhor que a gente puder fazer, influenciando de forma positiva quem a gente puder influenciar. Te agradeço enormemente, é um prazer, uma honra, né? Obrigado pelas palavras, né? A gente se emociona. São merecidas. Né? E conte com a gente sempre que precisar, viu? Com certeza. Obrigada, meu querido. Obrigado, minha querida.